Da transformação interior. Esta é a última palestra. Fala-se, argumenta-se, explica-se interminavelmente. Porém, explicações, argumentos e discursos não levam à ação direta porque, para que esta se verifique, precisamos mudar radical e fundamentalmente. Isto não depende de argumentos. Não há persuasão ou fórmula ou influência por parte de outrem que possa fazer-nos mudar fundamentalmente, no sentido profundo daquela palavra. Nós precisamos mudar, porém não de acordo com um certo ideal, fórmula ou conceito, porque quando temos ideias a respeito da ação, não há ação. E entre a ideia e a ação há um intervalo de tempo, uma pausa, e nesse intervalo há resistência, ajustamento ou imitação da ideia, da fórmula, e o esforço para transformá-la em ação. É o que está fazendo a todas as horas a maioria de nós. Sabemos que temos de mudar, não só externamente, mas também profundamente, psicologicamente. As mudanças externas são muitas. Forçam-nos a ajustar-nos a um certo padrão de atividade, mas para enfrentarmos os desafios da vida diária, necessitamos de uma profunda revolução. Em geral, temos uma ideia, um conceito do que deveríamos ser. Entretanto, nunca mudamos fundamentalmente. Ideias ou conceitos sobre o que deveríamos ser não nos fazem mudar em absoluto. Só mudamos quando obrigados a fazê-lo e nunca vemos diretamente a necessidade de tal mudança. Quando realmente queremos mudar, apresenta-se muito conflito e resistência e desperdiçamos uma grande soma de energia em resistir e em erguer barreiras. A mera aquisição de conhecimentos, a mera audição de uma grande quantidade de ideias e de discursos não produz sabedoria. O que produz sabedoria é a auto-observação, o auto-exame. Para esse exame, devemos estar livres do censor, da entidade que está sempre a avaliar, a julgar, a comparar. Só então se pode olhar, examinar. Só há ação imediata, com aquela observação em que se não criam ideias. O homem vive aparentemente há mais de 2 milhões de anos e a história da humanidade registra um total de 15.000 guerras nos últimos 5.500 anos. Quase 3 guerras por ano. Estamos perpetuamente em conflito uns com os outros, tanto externa como interiormente. Nossa vida é um campo de batalha e parecemos totalmente incapazes de resolver os nossos problemas. Estamos sempre a adiá-los, a evitá-los ou a procurar resolvê-los de acordo com nossos conceitos, ideias, preconceitos, conclusões. Podemos continuar por aqui mais 2 bilhões de anos, vivendo dessa maneira superficial, talvez melhor alimentados, com melhores roupas e moradas, porém interiormente estaremos sempre em guerra com nós mesmos e com o nosso próximo. Tal foi sempre o padrão de nossas vidas. Para a criação de uma boa sociedade, os entes humanos precisam mudar. Vós e eu temos de achar a energia, o ímpeto, a vitalidade necessária para operar essa radical transformação da mente, que não é possível se não temos suficiente energia. Necessitamos de muita energia para operar uma mudança em nosso interior. Entretanto, desperdiçamos toda a nossa energia em conflitos, resistência, ajustamento, aceitação, obediência. Está-se desperdiçando energia quando estamos procurando ajustar, estar atentos a nós mesmos, à maneira como estamos dissipando energia. E este é um problema secular, pois a maioria dos entes humanos sempre foi indolente. Preferem aceitar, obedecer e seguir. Se nos tornamos conscientes dessa indolência, dessa preguiça tão profundamente arraigada, e procurarmos estimular a mente e o coração, a intensidade desse esforço se torna, por sua vez, conflito, que é também dissipação de energia. O nosso problema, um dos muitos que temos, é como conservar essa energia. A energia necessária para provocar a explosão na consciência. Explosão não preparada pelo pensamento, porém que se verifica naturalmente quando não há desperdício de energia. O conflito, em qualquer forma, em qualquer nível, em qualquer profundidade do nosso ser, representa sempre uma dissipação de energia.
bem o sabemos, e entretanto aceitamos o conflito como norma de vida. Para compreender a natureza e a estrutura do conflito, temos de considerar a questão da contradição. A maior parte da nossa vida de cada dia é uma fonte de conflito. Se observarmos nossa existência, nossa vida, percebemos quanto conflito há em nós, o que somos e o que deveríamos ser, desejos contraditórios, prazeres contraditórios, variadas influências, pressões, tensões, resistência criada por nossas ânsias e apetites. Aceitamos o conflito como parte de nossa existência, porque vivemos em conflito. Neste mundo moderno e levando a vida que levamos, temos possibilidade de viver sem conflito? Isso significa viver sem contradição. Ao fazer-se uma tal pergunta, ou ficamos esperando uma resposta, uma explicação, ou nos tornamos conscientes da natureza de nossas contradições e de nosso conflito. Por estar consciente, entendo observar, examinar, sem julgar, sem escolher. Perceber a nossa vida de cada dia e seus conflitos. Só isso. Começaremos então a compreender a estrutura da contradição. Sabemos, em geral, que estamos vivendo em contradição, reprimindo uma coisa e seguindo outra, o oposto, ou tentando de esquecer completamente nossa contraditória existência e de viver superficialmente a fugir. Mas, quando nos tomamos conscientes da contradição, a tensão se torna muito maior, porque não sabemos como resolver esse conflito, essa batalha incessante que se trava dentro de cada um de nós, de cada ente humano. Incapazes que somos de resolvê-la, esclarecê-la, a tensão se torna muito maior, ocasionando neuroses e psicoses. Entretanto, se nos tornamos conscientes, sem escolha, dessa contraditória natureza de nosso existir, se ficamos simplesmente a observar o conflito, sem o desejo de resolvê-lo e sem parcialidades, a observar simplesmente, descobriremos que existirá sempre conflito enquanto o observador, o sensor, for diferente da coisa que está olhando. É esta, a meu ver, a raiz do conflito. Oxalá pudéssemos compreender isso, não filosoficamente, não por meio de explicações, de aceitação, porém pela simples observação. Consideremos, por exemplo, a solidão e esse sentimento de isolamento que cada um de nós conhece. Ao tornar-nos cônscios dele, tratamos de fugir para as igrejas, para os museus, vamos ouvir música, ouvir rádio, vamos beber, fazer tantas outras coisas. E a tensão vai aumentando. Lá está o fato. Vemo-nos terrivelmente sós, isolados, sem relação com coisa alguma. Incapazes que somos de compreendê-lo, de fazer-lhe frente, de entrar em direto contacto com ele, fugimos. E a fuga, como é natural e evidente, é um desperdício de energia, porque o fato continua existente. Ao tomar-se conhecimento do fato, descobre-se um observador a olhar a solidão como coisa diferente do observador. Quando escutais, deixai-me sugerir-vos que não vos limiteis a seguir intelectualmente o que se está dizendo. Isso será sem nenhum valor, mas
Se vos tornardes cônscios da solidão e a observardes, notareis que a olhais como coisa diferente do observador vós. A solidão não é vós. O observador difere da coisa observada e, por essa razão, se esforça por superá-la ou dela fugir. Começa a fazer perguntas sobre o que deve fazer, o que não deve fazer, como dissolver a solidão. Mas o fato real é que o observador é a coisa observada e, enquanto houver essa separação entre o observador e coisa observada, haverá necessariamente conflito. Vejamos outro esforço que costumamos fazer. Há desejos contrários, cada desejo a puxar-nos numa direção diferente. Está-se travando uma batalha constante. Por pouco que estejamos vigilantes, atentos, sabemos o que está ocorrendo em nossa consciência. O observador escolhe o desejo que deverá prevalecer, que deverá ser satisfeito, ou, se não está atento, trata de satisfazer um dado desejo e, desse modo, gera conflito. Há também conflito quando não compreendemos o prazer. Estamos considerando o prazer sem nenhum puritano propósito de opor-lhe resistência, de evitá-lo, de dissolvê-lo ou dominá-lo. Se tentarmos dominar o desejo, o prazer, qualquer fato real, criamos conflito, resistência contra ele. Mas, tão logo começamos a compreender a estrutura do prazer, a maneira como operam nossa mente, nosso cérebro, nossos desejos em relação ao prazer, começamos também a descobrir que sempre que há prazer, há dor. Ao compreender-se isso, não intelectualmente ou verbalmente, porém de maneira real, ao perceber-se o fato verdadeiro, não haverá mais nenhum impulso a evitar o prazer. Apresenta-se aquele estado real que se verifica ao ser compreendida a natureza e a estrutura do prazer. Estamos falando sobre a necessidade de reunirmos todas as energias a fim de realizarmos uma revolução radical na própria consciência, pois temos necessidade de uma mente nova. Precisamos olhar a vida de maneira totalmente diferente. Para provocarmos esta explosão, temos de descobrir como estamos desperdiçando nossas energias. O conflito é dissipação de energia, a resistência ao prazer ou à aceitação do prazer é também desperdício de energia, que é, de fato, o prazer. Há a observação de uma dada coisa e uma sensação resultante daquela observação, daquela percepção, daquele contacto. Surge então o desejo e o pensamento, transformando-se em prazer, lhe dá continuidade, vitalidade, força. Isso qualquer de nós pode observar. Vemos uma bela mulher, um belo homem, um belo carro, uma bela vivenda, um belo vestido, o que quer que seja. Há percepção, sensação, desejo e o prazer da posse. Antes do prazer, vem-nos o pensamento. Que bom seria possuir aquilo. É isso que realmente ocorre. Nesse fato estão baseados todos os nossos valores morais e éticos. O pensamento intensifica o desejo. Como? Busca do prazer e fuga à dor. O pensamento
observando como pensador, cria uma contradição e, portanto, conflito. Temos de perceber tudo isso não como a ideia de que devemos estar cônscios a fim de vencer o conflito, porque nesse caso o que há é apenas outro pensamento em busca de outra forma de prazer e maior é o conflito. Mas, se nos tornamos cônscios de toda a estrutura do prazer, podemos então olhar o belo e o feio, apreciá-los sem pensamento, intensificando o fato percebido, porém sem gerar conflito. Requer isso uma grande soma de atenção, de investigação e exame. Ninguém pode ensinar-nos tal coisa. Real e verdadeiramente não existe um que ensina e outro que é ensinado. Só há aprender a respeito de si mesmo. Descobrireis, ao começardes a aprender a respeito de vós mesmos, não analiticamente, examinando o que sois camada por camada, pois isso requer um tempo imenso. Descobrireis que só é possível vos tornares cônscios da totalidade de vosso ser quando se compreende que toda a consciência está limitada, condicionada. Quando percebeis isso, quando dais total atenção a esse condicionamento, a análise se torna então inteiramente inútil. Não sei se já vistes, por vós mesmos, a verdade relativa à vossa mente, a vossos pensamentos e sentimentos. Ela pode ser vista imediatamente, mas, repito, isso requer sensibilidade e não conhecimentos ou disciplina. Ser sensível, não num certo sentido, como artista, porém totalmente sensível, cônscio de tudo o que vos cerca, das cores, das árvores, dos pássaros, de vossos próprios pensamentos e sentimentos, torna a mente sobremodo alertada, penetrante, clara. Pode-se então fazer frente aos problemas da existência. Só existe um problema quando lhe oferecemos solo para enraizar-se, mas se compreendemos o problema imediatamente, ele deixa de existir. Quando a reação é adequada ao desafio, não existe problema. Quando não somos capazes de reagir adequadamente ao desafio, há problema. Considerai o problema do medo, não o problema de como nos livrarmos dele, do que se deve fazer em relação a ele. Na maioria de nós, existe medo constante. Ou temos consciência dele, ou temos temores inconscientes, profundamente arraigados, com os quais nunca entramos em contacto direto. Temos ideias, imagens, em relação ao medo. Porém, nunca estamos realmente em contacto com o fato. Por mais intimidade que tenhamos com uma pessoa, a isso chamamos estar em relação. A relação que realmente existe é entre as imagens que ambas as pessoas têm uma da outra. É isto que chamamos estar em relação. Uma imagem em contacto com a outra imagem. Da mesma maneira, nunca entramos em contacto com o medo real. O medo é um sinal de perigo. Quando se nos depara um perigo físico, uma serpente, um precipício, há ação imediata. Não há conclusão, não há refletir sobre o caso. O corpo reage imediatamente. Mas há perigos psicológicos de que não estamos conscientes e, por conseguinte, não há ação imediata. Temos numerosos temores e um dos maiores é o medo da morte. Quando somos sensíveis à vida, tomamos consciência dessa coisa extraordinária que se chama morte. Não sabemos entrar em contacto com ela porque lhe temos medo. Para o encontro com isso que chamamos morte,
temos primeiramente de libertar-nos do medo. Desse medo constante ao desconhecido. Ou, melhor, de nos separarmos do conhecido, das coisas que conhecemos, nossas experiências, nossas lembranças, nossa família, nosso saber, nossas atividades. É disso que temos medo e não propriamente da morte. Sabemos que há a morte. Consolamo-nos com a reencarnação, a ressurreição, com várias formas de crença. Ou racionalizamos a morte, dizendo: ora, ela é inevitável e a vida é toda de aflições, ou ainda, a vida nos proporciona muitos deleites, tratemos de aproveitá-la. Mas, se deseja realmente compreender a questão da morte, que é, de facto, uma coisa extraordinária, não só temos de compreender o viver, mas também de compreender o medo, porque quando compreendemos o viver, verificamos que o viver e o morrer estão estreitamente ligados entre si, não são duas coisas diferentes. Não podemos viver se temos medo, se estamos constantemente a batalhar, a lutar por preencher-nos para, no fim, nos vermos frustrados e descobrirmos em nós mesmos uma imensa solidão e insuficiência. Tal é a nossa vida. Queremos preencher-nos, realizar-nos, vir a ser. O pensamento intervém e trata de evitar a morte, afastá-la para longe, aferrar-se às coisas que conhece. Não sabemos o que é o viver. O que chamamos viver é uma existência lastimosa, uma horrorosa confusão, uma batalha entrecortada de ocasionais lampejos de alegria, de extraordinários prazeres. Contudo, a maior parte de nossa vida é tão superficial e insípida que não sabemos o que é viver. Mas, se morrêssemos para todas as coisas que o pensamento criou dentro em nós, morrêssemos verdadeiramente para nossos prazeres, nossas lembranças, nossos temores, encontraríamos então um viver diferente. E este viver nunca está distanciado da morte, mas para alcançá-lo necessitamos de paixão, de intensidade, energia, para aprendermos a respeito de nós mesmos, a respeito da morte, a respeito do medo, porque no momento em que começamos a aprender tudo isso, desaparece o medo. Não podemos aprender se não sabemos observar. Afinal, aprender a respeito da morte, compreender isso, é uma coisa verdadeiramente extraordinária, porquanto existe a morte física. O organismo se esgota por velhice ou doença. A mente já não é então capaz de rápida percepção, porque nos deixamos impor uma enorme carga de condicionamento. Quando estamos doentes, quando estão cansadas as células cerebrais, já não podemos aprender e então, infelizmente, vivemos de crenças e esperanças. E por esse caminho não há saída. Mas, se nos tornamos cônscios de nossas vidas, da maneira como vivemos, de nossos pensamentos e sentimentos, dos prazeres que constantemente buscamos, então, nessa compreensão, as coisas a que estamos profundamente apegados caem por si só. Morremos então todos os dias. De outro modo, nunca há nada novo.
Essa é, afinal de contas, a mente religiosa, pois religião não são as crenças, os dogmas, os rituais, as seitas, a propaganda que se faz há 2000 ou 10.000 anos. Isso, em absoluto, não é religião. Somos escravos da propaganda, não só do comerciante, mas também do sacerdote. A religião é uma coisa toda diferente. Para se descobrir o verdadeiro, descobrir se existe isso, a que o homem chama seu Deus, o desconhecido, temos de morrer para o conhecido, pois, de contrário, não poderemos encontrar-nos com essa coisa inefável que o homem busca há milhares e milhares de anos. O homem, o pensamento, inventou um conceito sobre o que Deus é ou não é, crê ou descrê conforme seu condicionamento. O comunista, o autêntico comunista, não crê. Para ele, só o Estado existe. Provavelmente, com o tempo, venha a endeusar Lenin ou outro. E há os que foram condicionados para crer. Ambos são iguais, o crente e o não crente. A fim de descobrirmos se existe alguma coisa além daquilo que o pensamento construiu, temos de negar tudo: dogma, crença, esperanças, temores. Isso afinal não é muito difícil, porque quando queremos aprender, pomos de parte todos os absurdos que o homem criou com o seu medo. Quando termina efetivamente o pensamento, quando morremos para o pensamento, surge então algo inteiramente diferente, uma dimensão diferente, dimensão que não pode ser explicada, posta em palavras, que nada tem em comum com a crença, o dogma ou o medo. Não é uma palavra. Aquele verbo não pode tornar-se carne e, para ser descoberto, deve deixar de existir o experimentador, o observador, o sensor. Foi isso que dissemos no começo, que temos de compreender o conflito e que haverá conflito enquanto existir observador e o objeto observado, pois esta é a raiz do conflito. Quando digo preciso compreender ou tenho medo, o eu julga-se separado do próprio medo. Em verdade, não está separado dele. O medo é o eu, os dois são inseparáveis. Quando o observador é o objeto observado, quando o pensador, a fonte do pensamento, deixa de existir, verifica-se então que o medo, em qualquer forma, deixou também de existir. Nisso há uma concentração de energia. Essa energia explode e surge o novo. O novo é irreconhecível. Quando reconhecemos uma coisa, essa coisa não é nova. É uma experiência que já tivemos, por conseguinte não é nova. As maravilhosas experiências e visões dos santos e das pessoas religiosas são projeções de coisas velhas, projeções de suas mentes condicionadas. O cristão vê o seu Cristo porque foi condicionado pela sociedade em que vive, em que cresceu. Enquanto houver experimentador e a coisa que ele vai experimentar, nesse estado não existirá nenhuma realidade, porém somente conflito. Só quando deixa de existir o experimentador pode surgir aquela coisa que o homem sempre buscou. Em nossa própria vida estamos sempre a buscar a felicidade, a buscar Deus, a buscar a verdade. Não podemos achá-lo por meio de busca, porém tão só quando cessa a busca. Quando a pessoa é a luz de si própria. Para se ser a luz de si próprio, deve haver paixão e intensidade ardentes. Essa paixão não é uma coisa mansa. Com ela nasce, de toda esta agitação, aflição, confusão e desespero, a revolução, a mutação interior. Só uma mente nova pode encontrar-se com aquilo que se chama Deus, a verdade ou o nome que preferirdes. Mas o conhecido não pode conhecer o desconhecido e nós somos resultado do conhecido. Todo o que o conhecido, o pensamento, fizer, afastará para mais longe ainda o desconhecido. Só quando o pensamento compreendeu a si próprio e se tornou quieto, pode haver a compreensão de todo esse processo de pensamento, prazer e medo. Isso é meditação, não é a prática, a disciplina ou o ajustamento que torna a mente quieta. O que a torna verdadeiramente silenciosa é a compreensão de si própria, de seus pensamentos,
seus desejos, suas contradições, seus prazeres, seus apegos, sua solidão, seu desespero, sua brutalidade e violência. Dessa compreensão nasce o silêncio, e só a mente silenciosa pode perceber, pode ver realmente o que é.